o livro de 1 Pedro, 2 Pedro, neste caso, capítulo 3, versículo 17. Diz a Bíblia: portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados. Guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Aleluia, meus irmãos. Amém. Feche os seus olhos aí no nome do Senhor Jesus. Pai, permite com que a Tua presença, com que o Teu Espírito, ela permaneça hoje conosco. Ela mova-se, Senhor Deus, sobre a nossa vida. Nós queremos Te pedir, abra-nos, Senhor Deus, o entendimento que nos proporcionará a fé e nos vai salvar. Nós oramos agora, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos dizer amém. Amém. Meus irmãos, eu quero falar convosco hoje sobre conhecer a Deus, parte 2. Aleluia, meus irmãos. Amém. Conhecer a Deus, parte 2. Olhe para mim. Eu fico muito chocado quando eu leio a Bíblia. Eu, por vezes, vejo de como é que nós concentramos demasiado o nosso sofrimento. Concentramos de forma demasiada o nosso sofrimento. Um dia, Deus ergueu uma palavra. A palavra que Deus ergueu um dia no passado foi a seguinte: o meu povo sofre, e sofre por falta de conhecimento. E eu estou ciente de que estou falando com pessoas que acreditam que a única causa, o único motivo deles estarem a sofrer hoje, algumas pessoas, eles estão sempre a acreditar que a vida deles não está a avançar, a culpa é o pecado. A culpa, alguns estão a dizer que a vida deles, tudo que não está a acontecer até agora é por causa do pecado. E nós nos centralizamos muito nisso. E meio que apenas não pecar já me permite eu parar de sofrer. Mas lembrem dessa declaração que está escrita na Bíblia: o meu povo sofre, e por falta de conhecimento. Nesse tempo, Deus não estava a apontar nenhum pecado. Estava a apontar falta de conhecimento. E eu tenho certeza que muitas almas são aprisionadas na mente pecadora, em acreditar que eles até agora estão a sofrer e unicamente são os seus erros. Alguns já tentaram até resolver a questão dos erros deles, mas o sofrimento e a vida não está a andar, porque não é tudo. Um dia Deus disse que foi falta de conhecimento. Jesus olhou para os fariseus um dia e disse o seguinte: vocês estão a perder-se. Vocês estão a perder-se, estão a sofrer por não conhecer as Escrituras e o seu poder. Hoje, se eu pudesse olhar para a nossa geração, ela tem sim como o grande calcanhar, a grande dificuldade dos seus pecados. Mas eu não acredito que só seja isso. Pois eu, inclusive, encontro a esses que podem até ser mais, os que dizem ser mais zelosos, que podem ser talvez por causa do pecado. Eu já encontrei muita gente que dizia que era por causa do pecado. Mas até no dia que eles largaram, nada mudou, inclusive. Porque ainda faltou algo: conhecimento. Conhecimento que é a resposta do que eu necessito para poder estar bem. E hoje eu quero apontar para a grande resposta. A grande coisa que faz muita gente sofrer atualmente é essa: não conhecer a Deus. Não conhecer ao Criador. Nós, quando olhamos para o conhecer a Deus, estamos a referir para voltar para onde nós nunca deveríamos ter saído, conforme falamos no domingo passado. Significa eu voltar para as minhas origens, voltar para Deus. Significa eu voltar e encontrar o meu senso de ser humano. E é por isso que nessa manhã eu quero falar com vocês sobre conhecer a Deus. Essa foi uma recomendação muito antiga, conhecer a Deus, desde os dias passados. Os homens sempre falavam sobre conhecer a Deus. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz a Bíblia: prossigamos em conhecer ao Senhor, pois a sua vinda é certa. Assim como pela manhã o sol nasce, assim o Senhor também, Deus, nascerá nos nossos corações.
E o profeta diz, prossigamos em conhecer a Deus. Queremos conhecer a Deus. E o próprio Deus, no livro de Salmos, diz o seguinte: olhem para mim e ficai radiantes. Olhem para mim e fiquem radiantes. Ao me conhecerem, ao contemplar a minha face, vocês vão ficar radiantes. Como era a vida que nós vivíamos antigamente quando estávamos nas trevas? Quando nós fomos tirados, era uma vida sofrida. Era uma vida totalmente desesperadora, uma vida completamente quebrada. Quando Deus apresenta-se para o homem o conhecer, significa que Deus está querendo lhe mostrar a luz, está querendo lhe mostrar a salvação. Quando Ele pega nós jovens, Ele diz, olha, eu quero que você me conheça. Ele está querendo te apresentar um outro lado da vida. Não a diversão, não a loucura qual você vive nela. Não essa alucinação da tua vida de desejos desenfreados. Mas Ele quer te mostrar o sentido de luz e do bem que você tem que, então, ter. Mas nos dias passados, conhecer a Deus era um adágio. Era uma coisa muito complicada de poder entender. É como falamos no domingo passado. Como é conhecer um Deus insondável? Como é possível conhecer um Deus insondável? A Bíblia diz que ninguém do passado conseguia entender o mistério de Deus. Mas nós os santos, estou usando a palavra do apóstolo Paulo, nós os santos, foi revelado o mistério de Deus. E o mistério de Deus é esse: Cristo em vós. O mistério de Deus foi revelado. Qual é esse mistério? Jesus Cristo sobre a nossa vida. Jesus foi a resposta de como é que o homem pode conhecer a Deus. O Deus que antigamente, podemos dizer assim, insondável. Jesus, o Deus conosco que revelou-se, o Deus conosco, Emmanuel, é o Deus que se deixou conhecer aos homens. É o Deus que se deixou revelar aos homens. E hoje, eu preciso vos dizer o seguinte: Jesus é quem deve ser buscado, ser conhecido. Se nós apontamos querer conhecer a Deus. Se alguém diz que quer conhecer a Deus, a pessoa que o homem, essa pessoa deve procurar conhecer é Jesus Cristo. Ele é o Deus que revelou-se a nós. Jesus é o Deus nosso. O apóstolo Paulo chamou Jesus de Senhor e Deus na Bíblia. Eu fiquei chocado quando ouvi essa declaração. O apóstolo Paulo, em algum lugar, chamou Jesus do próprio Deus, Senhor e Deus. Como se nele próprio já o Pai fosse ele. Ele não estava a mentir. O próprio Jesus dizia isso: eu sou o Pai. E por que é Jesus o Deus que tem que ser buscado? Porque foi ele que foi manifesto em todo o mundo. Todos os homens conhecem, já ouviram falar sobre Jesus Cristo. Ele é quem é a representação exata de Deus. Quem conhece Jesus, conhece a Deus. Para não pensar que isso é palavra minha, o apóstolo Paulo falou uma coisa muito forte. Ele disse o seguinte: das trevas brilhou a luz. E foi o próprio Deus que brilhou nos nossos corações para nos iluminar, para nós conhecermos a glória dele na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:6. Paulo fala sobre, em Jesus, na face de Jesus, nós vermos a glória do Pai. Nós vemos a glória de Deus. Quem olha para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes com que eu avance, quero que você aliste aquilo que são os benefícios de conhecer ao nosso Senhor Deus. Abra comigo rapidamente o livro de Efésios. Rapidamente, vamos lá. Rapidamente, abra comigo o livro de Efésios. Aliste comigo agora. Esses são os benefícios de nós conhecermos a Deus. Corra para Efésios capítulo 1. Você há de ler isso comigo. Os benefícios de conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos. Capítulo 1, Efésios 1, versículo 16. Paulo diz: não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Agora escutem, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E ainda, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibam qual é a esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança para nós os santos. E qual é a sua suprema grandeza do seu poder para conosco, nós os que cremos, segundo a atuação do seu poder. Olhe para mim.
O apóstolo Paulo, ele aponta como um dos grandes benefícios conhecer ao Senhor Jesus. Ele diz o seguinte, que Deus nos deu um espírito de quê? De sabedoria, de revelação. Você encontrou no teu versículo, nesse versículo a palavra nu. O que significa a palavra nu? Vamos voltar um pouco para a escola, meus amados irmãos. O que é a palavra nu? Nu é uma preposição contraída essa, a qual ela indica lugar, tempo e modo. A palavra nu. Na minha Bíblia diz o seguinte, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Quer dizer, através de conhecer ao Senhor Jesus, quando formos ao conhecer, Deus vos dê espírito de sabedoria, de revelação. Abra os vossos olhos para que vocês saibam quais são as riquezas que Ele reservou quando vos chamou. Para que vocês saibam o motivo pelo qual Ele vos chamou. É por isso que eu sempre tenho um grande provérbio que eu coloco. Conhecer a Jesus preserva uma vida. Conhecer a Jesus faz com que a pessoa seja salva. Conhecer a Jesus liberta. Porque o conhecimento dele proporciona, abre campo para o homem tornar-se sábio. Ele tem um espírito de revelação nele para compreender as coisas que Deus guardou para ele próprio. O livro de 1 Pedro, você pode até não abrir isso, eu vou ler para vocês. O livro de 1 Pedro diz uma coisa muito interessante, diz o seguinte, meus amados irmãos, 2 Pedro, isso aqui é no capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Pedro diz o seguinte, assim, depois de escapar da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz o seguinte, quem conhece ao Senhor Jesus escapa da corrupção do mundo. Ele não é corrompido. Ele não é encontrado na lista daqueles que são corrompidos. E eu quando penso sobre isso, o apóstolo Pedro falou sobre quando conheço ao Senhor Jesus, escapamos da corrupção do mundo. Eu observo muita gente hoje em dia, jovens, senhores e senhoras, que não escaparam da corrupção do mundo. Eles foram corrompidos. Eles foram contaminados pelo mundo. Eles foram seduzidos e agora se encontram nas mãos do diabo, porque não escaparam. Mas nós escapamos quando conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Há semanas atrás, eu questionei as evangelistas, as mulheres, neste caso evangelistas, num tom de brincadeira. Aonde vocês estariam se eu não tivesse aparecido? Eu perguntei isso para elas. E Janela tomou a palavra e disse o seguinte, eu estaria no quinto dos infernos. Lá no fundo do inferno, lá. Eu estaria lá. E sabe o que ela fala sobre isso? Porque simplesmente o que a salvou, ter conhecido Jesus em um certo tempo. Se não tivesse conhecido Jesus naquele tempo, ela falou propriamente, eu estaria no quinto dos infernos. Aonde eu estaria? Não teria escapado da corrupção do mundo. O que a salvou, o que salvou a mim, o que salvou a nós estamos aqui, foi ter conhecido o Senhor Jesus Cristo. Muitos estão aqui nesse lugar, jovens que hoje se encontram tendo experimentado tudo da vida, foram quebrados em suas vidas, é porque eles não tiveram a chance, enquanto tempo, de conhecer o Senhor Jesus. E por isso o mundo vos corrompeu. Vocês não foram conservados. Sai para fora, observa quantos jovens, quantos senhores e senhoras, nossas irmãs estão aí fora. Atualmente estão todas quebradas, envolvidas nas drogas, envolvidas na prostituição, envolvidas no adultério, envolvidas em muita situação. Tudo porque eles não foram preservados. E a única coisa que preserva um ser é quando ele conhece Jesus. E eu sempre pergunto para mim, aonde eu estaria se eu não tivesse conhecido Jesus naqueles anos que eu entrei na igreja? Aonde que eu estaria? Quem eu seria? Eu seria corrompido. Eu estaria perdido. Mas eu digo, isso não é tudo ter conhecido Jesus, ter escapado do mundo naquele tempo. Pois o apóstolo Pedro disse uma coisa, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Não é tudo ter escapado do mundo na altura. É preciso crescer mais no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E é isso que eu quero falar convosco nessa manhã. Conhecer a Deus é algo crescente. Conhecer a Jesus é algo crescente. É algo que tem que ser desenvolvido. Como é que eu chamo disso, Mano Tomé? Quando eu falo de algo que é constantemente crescente. É algo que cresce. É algo que tem que ser desenvolvido. E todo homem precisa de crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Gradualmente, ele tem que crescer.
Ele tem que desenvolver gradualmente no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Escutem o que o apóstolo Paulo diz sobre isso. Quando eu era menino, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas quando cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Paulo está a dizer, houve um tempo que eu era criança. Eu não acredito que ele está referindo-se agora ao tempo que ele era criança fisicamente. Eu acredito que tinha a ver com algum tipo de conhecimento a Deus. Há um tempo em que quando você é criança, você pensa como criança em Cristo. Você age como criança em Cristo. Você pensa como criança em Cristo. Mas quando você cresce gradualmente no conhecimento do Senhor Jesus, chega um tempo em que você deixa coisas da criancice. Você joga fora as questões de criancice espiritualmente, porque você está a crescer. É o que eu estou dizendo agora diante de vocês nessa manhã. O homem precisa de crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Quem não cresce no conhecimento do Senhor Jesus, não muda a maneira de pensar e de agir. Não muda. Quem não cresce no conhecimento do Senhor Jesus ainda é criança. E por várias vezes, eu vejo os apóstolos na Bíblia ficarem tristes quando eles olham para alguns irmãos em Cristo que nunca cresciam. Eles sempre ficavam, da mesma forma que eles entraram na igreja, a única coisa que eles puderam ter tido quando entraram era apenas sair do mundo e se estabeleceram na igreja. Mas a partir dali em diante eles nunca cresceram. E a Bíblia fala sobre momentos em que Deus, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus, eles ficavam tristes. A exemplo do apóstolo Paulo, quando ele disse o seguinte: não vos pude falar como a espirituais, crescidos. Eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. 1 Coríntios 3:1. Eu queria ter falado convosco como pessoas adultas, mas até agora vocês não cresceram. Por quê? Ele dá a resposta. Porquanto, e o apóstolo Pedro até disse mais, meus amados irmãos, até nem o apóstolo Pedro, o próprio apóstolo Paulo chegou a dizer mais, é o seguinte: a julgar pelo tempo, já devia ser mestres, mas agora estou decepcionado, vocês não cresceram. E no livro de Hebreus, quando Paulo fala sobre eles já tinham ter se tornado mestres, pessoas crescidas no Espírito, no conhecimento do Senhor Jesus, ele diz o seguinte: porquanto vos tornastes lentos em ouvir, vocês ainda são crianças, vocês não cresceram. Não cresceram desde que vocês se estabeleceram espiritualmente, não houve nenhum crescimento em vós. Sendo que eu repito novamente, todo cristão, todo homem precisa de crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Algo gradual que aconteça. Quanto mais você for a crescer espiritualmente, o teu modo de pensar muda. A tua forma de agir. Por exemplo, eu quando estive na igreja anos atrás, já compartilhei com os evangelhos sobre isso, eu pensava que antigamente o poder se adquiria com ser muito sérios. Até eu pensava que ser sério era zangar com tudo e com todos. Era não falar com pessoas, era ser aquela pessoa com uma cara amarrada. Isso é sinal de santidade. Criança que eu era na altura. Mas o tempo cresceu. Eu dei uma mensagem antigamente aqui nessa igreja, quando eu falava de Jesus, eu dizia, ele tinha cheiro de gente. Jesus já andava no meio de pessoas. Não era como eu na altura que queria sempre andar com a cara fechada, tipo que eu sou muito espiritual. Mas coitado de mim, eu era criança no espírito ainda. Quem me podia me ensinar se eu ainda era criança no espírito? Eu ainda era um menino. Mas quando o crescimento vem espiritual, você cresce, tua maneira de agir muda. Vocês vê pessoas que até para vir para a igreja até hoje, ainda tem que lhes esforçar, tem que falar alguma coisa, escolhe o dia de vir para a igreja, tem desculpas farrapadas para vir para a igreja. E eu atualmente, quando eu digo já não vou falar mais nada, é analisar o teu grau de crescimento espiritual. Analisar o teu grau de crescimento. Se você não está a crescer, você ainda é aquela pessoa ainda com aquela tua mentalidade. Você não luta, você não se dedica, você ainda é criança, é bebê no espírito. Paulo diz, a julgar pelo tempo, já devia ser mestres. Mas olha o que está acontecendo convosco. Ainda sois crianças, não crescestes. Agora não deveriam me dizer que os cristãos deveriam apenas apoiar sua intimidade com Deus só porque eles oram. E que tipo de oração fazem? Não cresceram na forma de orar? Não cresceram na forma de entender a Bíblia? Não cresceram a maneira deles olharem a espiritualidade? Ainda são crianças.
Como nós vamos poder dar leite espiritual? Ou seja, vamos dar alimento sólido. Como é que nós vamos dar mais ensinos? Vamos confiar mais coisas. Deus vai nos confiar mais coisas. Eu falei até com os discipulados na quarta-feira aqui. Eu disse o seguinte, sabem, alguns estão aqui nesse lugar. Deus não vos dá algumas coisas. Não é porque vocês não estão a orar certo. É porque Ele não vos confia até agora. Deus é uma pessoa, é um ser bastante entendido. Ele não vai tomar uma coisa de tamanha responsabilidade, dar a uma criança. Alguns de nós estamos aqui não somos confiados em certas coisas no Espírito, porque Ele conhece-te. Você não cresceu ainda. Você, qualquer probleminha, você já foge. Você anda criança no Espírito. Se amedronta com tudo menos nada, se ofende com tudo quanto é palavra. Você ainda é criança. Como é que Deus vai te confiar? Eu até queria dizer, vocês pedem muito o Espírito Santo. Só que vocês não têm ideia de que o Espírito Santo é uma coisa muito, muito especial que Deus dá ao homem. Ele não dá o Espírito Santo de forma deliberada, como quem diz. Ele tem que te olhar primeiro. Você cresceu. Você sabe o que vai fazer com o Espírito Santo? Você se esquece que é um tempo no passado. Povos entristeceram o Espírito Santo. Você sabia disso? Vai ler em casa, livro de Isaías 63, 64. Houveram povos que entristeceram o Espírito Santo. E lá o Espírito do Senhor não se alegrou. E hoje estamos a ver crianças espirituais. Eles estão a pedir, Deus nos dá o Espírito Santo. Como te dar o Espírito Santo? Você não é educado espiritualmente. Você não é doutrinado espiritualmente. Você não é disciplinado espiritualmente. Você não está a crescer espiritualmente. Como Deus vai te dar o Espírito dele? Meus irmãos, vocês estão crescendo espiritualmente? Nós estamos crescendo espiritualmente. Olha a tua maneira de agir. Olha a tua maneira de olhar as coisas que vêm para a igreja. Olha a forma de você olhar. Eu até vos disse. O jovem, quando ele ainda é criança na mente dele, quando ele tem um pai que sempre lhe fala, ele acha o pai chato. Mas basta ver o crescimento. Quem cresceu, ele diz, eu preciso de alguém que sempre me puxa orelhas. Vou crescer mais, porque já é adulto. Olhem para vocês que odeiam a repreensão. São crianças mimadas. Olha, vocês que odeiam ser falados. Vocês são aquelas crianças que quando o pai nega de dar uma coisa, você zanga. Você chuta o prato. Você grita. Porque você ainda é criança espiritualmente. Estamos a crescer espiritualmente. O apóstolo Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos crescendo, meus amados irmãos. Nós estamos crescendo. A julgar pelo tempo, Paulo estava decepcionado. Já deveriam ser grandes. Já deviam ser mestres. Já deviam ser crescidos. Deviam entender algumas coisas. Jesus, quando olhava para os apóstolos, dizia por vezes, oh, geração incrédula. Geração incrédula. Até quando? Até quando eu ainda vou ter que vos ensinar isso? Até quando eu vou ter que ainda falar isso? Há quanto tempo vou ter que ficar convosco ainda no presente? Vocês não estão a crescer? É necessário com que nós cresçamos. Aleluia, meus irmãos. Quem esteve no meio de semana, lembra-se que eu preguei sobre graça aqui na igreja. Quero apenas fazer um refrão sobre aquilo que é crescer na graça. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele disse uma coisa. Abra comigo o livro de Efésios rapidamente para você poder saber de que isso existe na Bíblia. Efésios capítulo 4. Abra o livro de Efésios agora para que você tenha um entendimento disso. Abra para que você tenha a compreensão. Efésios capítulo 4. Crescer na graça. Vamos ler versículo 7. Efésios 4, versículo 7. Diz Paulo: mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Olhe para mim. Paulo está dizendo que existe graça, a qual é repartida para cada um de nós. Existe. E eu, quando falo sobre graça, eu pego a graça que vem, falo inclusive da graça que vem da sua etimologia chariz. Agora significa favor, bondade, dom, poder.
Graça nesse sentido, o favor de Deus foi derramado em cada um de nós. Agora leia comigo e veja que a graça que Jesus Cristo colocou sobre Paulo, a qual enquanto ele ia crescendo e desenvolvendo, o que o tornou? Volte para o capítulo 3 do próprio Efésios e veja comigo o versículo 7. Versículo 7. Veja o que o Paulo diz, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. Fui feito ministro desse evangelho segundo o dom da graça de Deus. Segundo o dom da graça de Deus que me foi concedido, conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e demonstrar a todos qual é a dispensação do mistério, a qual ele revelou nos livros de Colossenses capítulo 1, esse mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta por meio da igreja, aos principados e poderios nas regiões celestes, e segundo o eterno poder que fez em Cristo nosso Senhor. Versículo 12. No qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança, pela fé que temos nele. Amém, meus irmãos? Paulo está a dizer que a graça que esteve nele, à medida em que ele foi desenvolvendo, foi crescendo no favor de Deus. É por isso que vocês leem muito na Bíblia, aquela passagem que os apóstolos sempre dizem: graça e paz sejam vos multiplicados. Graça e paz sejam vos acrescidos. Porque o homem precisa de crescer, compreendendo o favor de Deus sobre a vida dele, para compreender a imensurável vontade de Deus que ele separou sobre essa pessoa. Aleluia, meus irmãos. Mas eu não quero focar-me sobre isso. Isso é o que a graça fez em Paulo. Tornou-lhe um ministro, tornou-lhe alguém realmente que tornasse um evangelista. Mas agora nós precisamos também de crescer nisso, deixar o favor nos alcançar. Mas o meu foco é o conhecimento. E o apóstolo Pedro deixou-nos um ensinamento rico para todos os que querem crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos. Vá comigo agora no livro de 2 Pedro. Vamos ler Bíblia, gente. É tempo de vocês começarem a folhear as vossas Bíblias. Irão entendendo o que eu quero chegar convosco. 2 Pedro, capítulo 1. Vejam só o grande ensino que o apóstolo Pedro deixou para nós. Diz assim, versículo 5. Por isso, empregando todo o esforço, acrescentai a virtude à vossa fé e o conhecimento adquirido neste caso, a virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, a fraternidade à piedade, o amor à fraternidade. Versículo 8, escute o que o apóstolo Pedro diz: pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Ou seja, olhe para mim, vamos passo a passo, meu irmão. Pedro está dizendo o seguinte: existem coisas que quando estiverem em nós, não nos deixarão ociosos e nem infrutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que muita gente atualmente anda muito ocioso, não cresce no conhecimento do Senhor Jesus? Primeiro, porque o que está escrito aqui nessa passagem, eles não conseguem desenvolver sobre as suas próprias vidas. Não fazem aumentar, não fazem crescer. Me escutem. Virtude, acrescentem virtude à vossa fé. Por que tem que acrescentar virtude à fé? Para que torne-se uma fé santa. Uma fé completamente santa. Mas essa santidade, o apóstolo Pedro diz, o conhecimento à virtude, para que não seja uma virtude sem conhecimento, uma virtude sem ciência,
uma santidade que você não entende. Aquilo que eu falei há pouco tempo. Há pessoas que têm uma santidade que não entendem. O apóstolo diz o seguinte: acrescentar esse conhecimento aí, a virtude. A maior coisa que o homem tem que ter nessa terra é ter fé e fé com conhecimento. É ter virtude e ter virtude com conhecimento. Se ele tiver virtude, mas sem conhecimento, sem base, ela torna-se algo que não é crescente nela. Ele fala mais sobre nós termos acrescentado o domínio próprio ao conhecimento. Repita comigo isso. Domínio próprio, ao conhecimento. Amém, meus irmãos? Amém. O conhecimento que eu estou a referir aqui é um conhecimento adquirido. Aquilo que você aprende mesmo aqui na igreja. Por que ele está falando de domínio próprio ao conhecimento? Eu já preguei aqui, inclusive, sobre cada dom precisa de um fruto. Então, fala de crescimento e de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Crescer em conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Cada dom precisa de um fruto. O conhecimento sem domínio próprio te torna um cego. O conhecimento, não importa qual que seja, mesmo o religioso, te torna cego, te torna alguém que te cega por causa de orgulho e você não cresce. E Paulo diz: acrescentar o domínio próprio ao conhecimento. Eu posso conhecer, eu posso saber muita coisa, mas eu tenho que ter domínio próprio. Se eu não tiver domínio próprio do que eu sei, aquilo pode me cegar, aquilo pode me tornar alguém que não consegue experimentar as dádivas, o crescimento espiritual em Cristo, porque eu sou cegado pelo conhecimento. Quantas pessoas já viu elas a serem dominadas? A serem vencidas pelo ego, pelo orgulho, pela prepotência. Eles querem crescer. É por isso que eu te digo, até para mim, como evangelista, o conhecimento que eu tenho precisa de domínio próprio. Porque eu posso ser cegado num certo tempo. Eu posso ser tornado alguém que vai ser cegado em algum instante. Por isso eu preciso de domínio próprio. E Pedro continua mais dizendo o seguinte: e acrescentem a perseverança ao domínio próprio. Sempre se dominem, perseverem se dominando. Não se domina um dia, não se domina 2 dias, não se domina uma semana. Persevere, acrescente a perseverança ao domínio próprio. Ele diz mais: a piedade e a perseverança. E esse é o ponto. Quantas pessoas hoje em dia, quando eu falo sobre perseverar em ser piedoso, significa eu posso até continuar a perseverar, mas já não sou mais piedoso. Já mudei com o tempo. Eu já não me tornei uma pessoa que... Aquilo que se diz, a pessoa começou na fé, começou humilde, mas quando ela continua, ela persevera no caminho do Senhor, ela já é orgulhosa. Começou bem, mas no decorrer do tempo, ela tornou-se dura. Ela tornou-se alguém que já não é mais humilde como era antigamente. É por isso que Pedro diz: a perseverança, a piedade, acrescentem a perseverança. Essas coisas devem andar juntas. Quantas pessoas hoje não estão a crescer no conhecimento do Senhor Jesus, porque até agora estão na igreja, mas a piedade, a fé, a humildade, a obediência, a simplicidade, a submissão, jogaram fora. Não crescem por causa disso. A piedade foi embora. O que ficou apenas é a perseverança física. Continuar a ler, continuar a vir à igreja, mas no sentido de a pessoa ser piedosa, ela já não persevera mais, ela já mudou. Quantas pessoas mudaram com o tempo? E dizem: queremos conhecer o Senhor Jesus Cristo continuamente. Como conhecer Jesus, continuamente crescer, se você já não é mais uma pessoa humilde como era antigamente? A tua perseverança é mais física, é mais carnal, já não guarda nada. Porque eu olho isso. Perseverar é para quem está a conservar uma coisa. Persevera quem está continuamente a orar. Começou uma oração há 1 ano atrás e não parou de orar até hoje. Ela persevera porque ainda ora. Se você não está a orar mais, você não está a perseverar coisa nenhuma. Se você está a perseverar, é perseverar escondendo o teu primeiro amor. É perseverar escondendo a tua simplicidade. Perseverança sem esconder nada não é perseverança. Quantos estão a perseverar escondendo uma coisa? Muitos já largaram, já perderam tudo isso. É por isso que não temos cristãos ociosos, infrutíferos, que não crescem. Aleluia, meus irmãos. Amém. Ele diz mais:
Ele diz mais, quando eu falo sobre piedade, a perseverança é se tornar seco, duro, sempre, e o amor ter perdido-se. Ele diz mais, acrescentai a fraternidade, a piedade. Significa amor para com o homem. Sejam pessoas, sejam humanos. Se você tem uma piedade e a tua piedade não se manifesta aos homens, não é fraterno a tua piedade, o teu amor, não é para com os homens, a quem está me olhar. Isso daí nos faz crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu disse, Jesus tinha cheiro de gente, andava no meio de pessoas. Eu só falo sobre fraternidade, ser fraterno, andar com pessoas, ser humano. Tua piedade ser para pessoas, não ser para estátuas, não ser para coisas invisíveis apenas. Mas a tua fraternidade ter um lugar, o teu amor ter algum lugar direcionado, ser para pessoas. Jesus disse que é mais abençoado quem dá do que quem recebe. O crescimento espiritual em Cristo não se cinge a você trancar no teu quarto e orar 10 horas de tempo. Isso é uma fase. Mas quando o tempo passa, o conhecimento do Senhor Jesus é necessário, tudo que eu estou a falar agora. E se os homens não têm isso, eles são frutíferos. Eles são ociosos. Eles são faltos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Lembra, Carlos, que uma vez eu fui pregar na tua igreja, lá no centro, com os jovens? Eu cheguei a pregar uma mensagem que ninguém acreditou. Eu disse, Jesus é quem está do teu lado. Lembra disso? Eu preguei, Jesus é quem está do teu lado. Os jovens riram. Jesus é quem está do meu lado. Eu disse, sim. Eles começaram a rir. Como é possível Jesus é quem está do meu lado? Eu dava lá a grande explicação que, olha, vocês não veem a beleza do que é crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Mas para chegar nesse entendimento, nesses entendimentos, tem que tornar-se alistado nisso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui agora. Se isso existir em ti, você não vai se tornar ocioso. Você vai ser constantemente crescente no Espírito. Você vai crescer sempre. Você já me imaginou dizendo que você é Jesus, Jesus é quem está do teu lado? Os jovens riram muito no dia que eu dei essa mensagem, essa pregação. Até hoje eu não me esqueço dela porque é algo que marcou o meu íntimo. Jesus, o conhecimento dele. Sabem, o que vocês entendem sobre conhecer a Jesus? Encontrar-se com a paz, encontrar-se com o amor, encontrar-se com a liberdade, jovem, encontrar-se com a verdadeira pureza e santidade em pessoa. Como Paulo disse, de modo, Deus é quem brilhou nos nossos corações, para que pela iluminação do nosso coração, possamos contemplar a glória dele no rosto de Cristo. Olhar para Jesus e ver Deus. Mas não é só Jesus. Olhar para esse irmão e ver Jesus. Olhar para o teu irmão do teu lado e encontrar a tua grande esperada libertação que precisa. Se o próprio Jesus disse, se vocês odeiam vossos irmãos e dizem que conhecem a Deus, são mentirosos vocês. E a verdade não está em vocês. Se vocês dizem que amam, mas odeiam quem está do teu lado, você não é fraterno. Você não tem piedade para o teu irmão, o teu um por um, o seu próximo. Você é mentiroso. Você não está a crescer, você não conhece Deus. O que é conhecer Deus? É conhecer letras. É conhecer letras. Não. É conhecer a paz, o amor. É conhecer a eternidade. É conhecer o lado espiritual da vida. Isso, existindo em nós, nos motivará a sermos pessoas mais obedientes, mais amorosos, de mais perdão, de mais submissão. É isso é disso que trata-se conhecer ao Senhor Jesus. Mas cuidado porque por vezes nós temos sido cingidos em conhecimento físico. Não se esqueçam que o apóstolo que Jó disse, eu antes conhecia Deus por ouvir falar, mas ele precisava de crescer um dia. Ele teve que crescer um dia. Ele conhecia Deus de ouvir falar. É aquele conhecer que muitos jovens têm. Vêm à igreja porque sabem que devem vir para a igreja. Ouviu falar de Deus. É aquele conhecer de me convidaram. É aquele conhecer de eu preciso disso, dormir bem na minha casa, não sonhar mais de noite. É de ouvir falar esse teu conhecimento. Agora,
É tempo de conhecê-lo, como Jó disse. Eu conheço face a face. Ter intimidade com Ele. Ter o contato com o teu coração morno, duro, frio. Ele te tornar uma nova pessoa. Mudar o que você é no teu coração. Te tornar uma pessoa de amor. Uma jovem me perguntou esses dias: o que é salvação, pastor? Eu fiquei tão feliz de ouvir essa questão. Eu disse: vou te responder já. Eu mandei citações para ela de versículos. Mandei a passagem de Paulo com o carcereiro. Eu mandei a passagem de Zaqueu com Jesus. Eu disse: isso é salvação. É ter uma pessoa que está próximo de matar-se. Próximo de dizer o seguinte: cheguei no meu limite agora. Eu neste momento estou no meu limite. Já não sei mais como viver, o que fazer. Mas receber uma luz no seu coração. Alegrar-se tamanhamente por receber Jesus no seu coração. E fazer como esse jovem, esse carcereiro fez. Ele aceitou e foi batizado, ele e a sua casa. Isso é salvação, minha cara jovem. Salvação é o que aconteceu com esse homem chamado Zaqueu. Ele vendeu toda a sua riqueza. Ele voltou feliz para a sua casa, alegre. Isto é salvação. Diferentemente do que você vê, pessoas entrando na igreja com roupas, com palavras bem organizadas, mas não saem felizes, não saem quebrantadas. Elas não foram salvas. Salvação é quando há um contato entre o divino e o carnal, que sou eu. E ele me move a ter que perder a minha natureza caída. Eu aceito a natureza que me deixa mais alegre, sem ter o que antigamente eu pensava que me deixaria alegre. Eu perco tudo. Agora estou salvo. Isso é ser salvo. Minha cara jovem. Pergunto a vocês: o que é ser salvo? O que é conhecer a Jesus? Você pode dizer que conhece a Jesus só porque conhecer a palavra. Eu te digo, muitos de nós aprendemos a ser rudes. A ser rudes, falar, até quando pregamos até às vezes com rudez. Até eu sou uma pessoa que grita muito. Eu já vos disse que eu não estou zangado com vós quando grito. Mas às vezes quando você vê que parece que o conhecimento de Deus tem a ver com ser rude. Não tem a ver com ser rude. Não tem a ver com amar a sua cara. Eu acredito que conhecer a Deus tem mais a ver com você transmitir o que você é no teu coração. A tua paz, o teu amor, a tua liberdade, a tua compreensão. O que muita gente não conseguia encontrar nos lugares que iam. Quando eu sentava com elas, elas começavam a chorar, encontravam um lugar para tirar o peso do seu coração. Não com a cara amarada, mas com a presença consoladora e amorosa do nosso Senhor Jesus Cristo. O que está a faltar hoje em dia? Pessoas que conhecem a Deus, eles não transmitem isso. Não transmitem isso. Eles transmitem mais o lado mal, o lado mais amarrado, mas não transmitem o quê? O amor. Não transmitem a paz, não transmitem liberdade. Não transmitem, porque o conhecimento de Deus parece que resume-se em ser maus. Não, irmão. Resume-se em ter paz, ter amor, ser uma nova criação. Aleluia, meus irmãos. De tanto que conhecer a Deus é algo crescente, eu, como evangelista, tenho que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabiam disso, meus irmãos? Sabiam disso? Eu, como pastor, evangelista, pastor, eu preciso também de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu quero ler convosco, se puderem ler comigo, leiam comigo o livro de Efésios, capítulo 4. Vejam como é que isso é grande, que o apóstolo Paulo fala. A Bíblia é maravilhosa, meus irmãos. Escutem só, até eu que sou evangelista, pastor, tenho que crescer. E vocês vão ver agora na Bíblia que eu também tenho que crescer, e vocês como igreja também têm que crescer. Versículo 11. Efésios 4, versículo 11. Diz a Bíblia: assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, neste caso sou eu, sou evangelista, outros para pastores e mestres. E com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Agora escutem o versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade, a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e que cheguemos à maturidade, alcançando a medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia, meus irmãos. Amém. Crescer em fé, em conhecimento até Cristo. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Crescer em fé,
em conhecimento, até, ele diz o seguinte, até que cheguemos à maturidade. Está entendendo isso que eu estou dizendo, meu irmão? Maturidade em Cristo. Vocês chegarem à maturidade, crescerem, tornarem-se pessoas que atingem a medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe o que é plenitude? Plenitude é por completo. Quando alguém diz o seguinte, eu entendi pela plenitude, significa por completo. Está a dizer, nós temos que crescer até chegar nessa medida aqui, ser maduros e chegar a um lugar de conhecimento de fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos. Amém. É disso que realmente nós estamos a... veja só, longe disso, versículo 15, longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Leia comigo o versículo 15 novamente. Longe disso, longe do quê? De teologias, longe de doutrinas, malícia, que ele fala no versículo 14, versículo 15 ele diz, longe disso, seguindo a verdade em amor, amar a verdade, amar obedecer, amar ser ensinado. Aleluia, meus irmãos. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aleluia, meus irmãos. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Até eu me tornar maduro na fé. Até eu saber usar a fé. Até eu saber como manusear a palavra. Até que eu me torne alguém que cresce em amor. Paulo fala sobre isso, gente. Eu fico tão fascinado em poder ver que uma igreja pode crescer. A igreja pode crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Cresçam significa corram cada dia, orem, meditem, jejuem para conhecerem a Jesus Cristo. Cresçam cada dia, obedeçam. Façam com que a vossa caminhada espiritual ela seja cada vez mais crescente. Vocês venham crescer cada dia. Conhecer a Ele. Você já imaginou conhecer a Deus? Conhecer a Jesus? Como é que pode ser para ti? Como é que pode ser conhecer a Ele no teu coração? Esse é o mistério de Deus, Cristo em nós. Já imaginou o que significa Ele em teu coração? Dentro de si. Você dizer, eu agora o conheço. Por que esses homens estão a experimentar que nós não estamos a conseguir experimentar? Por que esses homens estão a ver que nós não estamos a conseguir ver? Esses homens estão a ver algo que nós não estamos a conseguir ver até agora. Lembrem do que aconteceu com a mulher samaritana. Ela saiu, foi contar para os povoados. Oh, eu encontrei quem falou de minha vida, quem realmente falou da minha pessoa. Ele parecia o Messias. Aqueles homens saíram, correram, foram atrás de Jesus. Eles queriam ser testemunhas também oculares. Quando voltaram, disseram, agora nós cremos, não porque você disse, mas nós vimos também. Nós testemunhamos, nós vivemos. Nós sentimos o mesmo impacto que você sentiu agora. Nós cremos, Ele é o Messias. Mas nós também provamos isso. Você não sente vontade de experimentar o que nós estamos a tentar falar para você? Esse conhecimento que nos preserva. Esse conhecimento que traz humildade. Eu sei que você, homem, está a buscar ser humilde a todo custo, na tua casa, esposa. E você não está sabendo como é que a humildade pode vir no teu coração. Você não sabe como é que isso vai cair. A simplicidade. Você não tem ideia de como é que isso há de ver. Conheça o Senhor Jesus Cristo. Você conhecerá a própria paz e o próprio amor. Amém, meus irmãos? Você não sabe como é que entra a pureza? Não sabe como é que entra o amor? Como é que você acha que Zaqueu viveu depois daquele dia que se encontrou com Jesus? Nunca mais ser rude. Nunca mais tornar-se um homem insolente. Nunca mais. Nunca mais pudesse ouvir falar, reclamar de comportamento de quê? De Zaqueu na casa dele. Mesmo que a esposa reclamasse, eu tenho um marido na minha casa que não tem tempo comigo. Toda hora quando falamos é só zangar, é só gritarmos. Deixa esse homem conhecer a Deus.
Jesus Cristo. Deixa-o. Deixa-o. É somente quando te olha só amar a cara. Deixa-o conhecer a Jesus Cristo. Há de ver o que ele vai se tornar. Humildade em pessoa. Amém, meus irmãos? Amém. Você pode virar para a tua esposa agora e tomar o seguinte. Pergunta para ela como é que eu sou. Ela testemunha que eu sou exemplo. Pode fazer isso? Ele testemunha o que é o teu respeito. Você sabe o que vai sair da boca dele e dela. O mundo sofre hoje. Não é apenas porque está a pecar. É porque não conhece Jesus Cristo. Não conhece. Conhecer a Jesus é se encontrar com a fonte da vida, da transformação. Aleluia, meus irmãos. O que você é capaz de fazer para conhecer a Jesus Cristo? O que você é capaz de fazer para conhecer Jesus Cristo? Abra comigo Filipenses agora, 3. Abra o livro de Filipenses, capítulo 3. O que você é capaz de fazer para conhecer Jesus? Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Ok. Deus nos ama bastante. Você tem que sentir o amor de Deus no teu coração. Aleluia. Você tem que sentir. Versículo 8. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Passei a considerar como perda por amor de Cristo. Sim, de facto. Também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que eu possa ganhar Cristo e ser achado por Ele. Olhe para mim. Há uma coisa que eu sempre tenho dito quando as pessoas vêm e dizem-me que eles não estão a conseguir conhecer a Deus, sabe? Irmão, você pode fugir do preço para pagar para conhecer a Deus, mas no fundo você conhece o preço. O que te custa caro? O que vai te custar você perder, fazer? É isso mesmo que Deus quer que você perca, em troca do conhecimento dEle. Aquilo que você realmente insiste até hoje, não quer mudar, você diz que, olha, eu penso que isso não faz nenhuma diferença na minha vida. É exatamente isso. Isso que está neste momento, sabe, o teu jeito de ser. Muitos de nós estamos aqui, estamos a fugir. Mas o dia está lá à espera de nós. Perdi tudo para ganhar Cristo. Você hoje não está a conhecer Ele, não está a ter uma experiência nova de Jesus sobre a tua vida, porque você ainda mantém antigas, você ainda é a mesma pessoa. Você ainda não deu o que Ele está a pedir-te de verdade. Você ainda não deu. Você ainda não renunciou. Você ainda não fez de verdade aquilo que Ele está a te pedir neste exato momento. Qual é a coisa mais complicada que você neste momento pode ser difícil você dar a Ele neste momento? Coisa mais complicada. É isso. Eu sempre cresci aprendendo isso. Jesus sempre fala na nossa mente, no nosso coração, qual é o preço. Mas nós sempre evitamos, nós sempre esquivamos, nós sempre somos os que insistimos. É o seguinte, olha, não é isso. Mas você sabe qual é o preço para conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual perdi todas as coisas. Quer conhecer ao Senhor Jesus? Não tem como. Tem que perder tudo o que você tem. No seu coração, na tua mente. Tudo. Alguns estão aqui nesse lugar, eu falei até inclusive com a irmã Norsa. Eu disse conhecer a Deus é a coisa que mais custa nessa terra. Deixa-me te ser franco. Deixa-me te ser franco. Tudo que é necessário para a salvação é um coração quebrantado. Se você não consegue chegar no quebrantamento através de oração sozinho, Deus precisa de te levar através do sofrimento para o lugar em que Ele vai te quebrar, como eu falei no domingo passado, só para te encontrar o teu quebrantamento. Enquanto Ele não encontra o teu quebrantamento, nada está feito. Eu falei com ela sobre alguém que eu disse para ela o seguinte, ontem quando nós falávamos, eu disse, sabe, a tal de fulano, eu não sinto pena dele. É sobre alguém, eu só não sinto pena. Eu não sinto pena porque até agora eu ainda sei que no coração da pessoa ainda não aconteceu nada. Essa pessoa Deus ainda tem que lhe quebrar ainda.
E não vai ser salvo até se vier confessar, não que eu estou sendo incrédulo. Até comentei também sobre algumas coisas, quando falávamos ainda, sabe? Parece que eu sou incrédulo, mas há pessoas, quando eu olho, digo, se essa pessoa... Acho que é impossível essa pessoa ser salva. Não que eu estou a parar de orar, mas do jeito que a pessoa é, se contar do jeito que é. Não é possível. Não estou a falar de ninguém, gente. Me entendam perfeitamente, amém? Não estou falando, não estou a bater em direta de ninguém. Ninguém está aqui que eu estou a falar dessas coisas, amém? Podem dizer que são indiretas. Não tenho tempo para essas coisas. Mas eu falo de ponto de situação de quebrantamento. Você se quebranta através da tua oração? Não. Ele vai deixar você adquirir tudo que você quer. Fama, conhecimento, riqueza. Vai chegar um dia que ele vai te lançar ao chão. E você vai se sentir tão quebrantado. Esse dia que ele quer que chegue na sua vida para poder salvar. Enquanto ele já não chega, a salvação não vai chegar na sua vida. Quebrantamento. Você não consegue através da oração, da obediência, Deus vai te arrolar. Ele vai te meter num caminho, um beco bastante complicado, como eu falei no domingo passado. Vai te levar num campo em que ele vai, é o campo dele. É lá onde você vai o conhecer. Fora daquele lugar, nunca. Você vai ter uma experiência nova de Deus sobre a sua vida. Porque Deus é puro. Ele não pode se deixar conhecer a um lugar de impurezas. Aleluia, meus irmãos. Amém. Eu quero tanto que vocês conheçam a Deus, o amor dele. O amor de Deus sobre nós. Paulo fala sobre um amor, um conhecimento, a qual temos que saber da largura, da profundidade, da dimensão desse grande amor de Deus. Um amor eterno com que Ele nos deu. Mas você precisa hoje, se você quer o conhecer, se você quer igualmente crescer mais, o conhecimento que você tem até agora é muito ínfimo. Cresça. Cresça. Faça com que você cresça espiritualmente. Mudar a tua maneira de pensar. Você quer conhecer ao Senhor Jesus de forma progressiva? Hoje é dia de você abrir o teu coração. É dia de você perder tudo que você tem. É dia de você largar a tua confiança e entregar-se a Ele de corpo, alma e espírito. Cresça no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos. Amém. Eu vou atrás atualmente de pessoas que dizem que Deus não está onde elas vivem. Elas dizem, Deus não está aqui. Deus não vive, Ele não frequenta esse lugar. Minha grande mensagem nesses lugares sempre é, Jesus está aqui. Eu não prego coisas muito complicadas, eu digo, Jesus está aqui. E eles realmente, até agora, negam-se a crer que Jesus de facto está lá. Mas eu falo sempre, Jesus está aqui. Nos lugares mais desprezíveis, é aqui onde Ele está. Porque o amor dele é eterno. Jesus te ama. Ele quer que o amor dele se reflita sobre a tua vida. Você prove deste amor. Você cresça. Você cresça espiritualmente. Até ser um filho adulto na fé. E no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos. Amém. Será que você está disposto a isso? Tire aquilo que está te impedindo de você crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Tire. Deixa Jesus, Ele crescer em si. Nessa manhã eu quero orar consigo. Você está aqui agora a me ouvir que diz, olha, eu realmente, irmão Jacinto, não conheço, não tenho paz, não tenho o amor dele, nem conheço o amor do nosso Senhor Jesus. Mas eu quero conhecer este amor, encontrar-me com esse Jesus. Ele pode se manifestar sobre a sua vida nessa manhã. Aleluia.